sobre o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas é aquela parte do gerenciamento do sistema responsável pelo kernel que a gente já andou estudando e que eu passei para vocês na última aula aí, para vocês estudarem um pouco a respeito disso. Então eu vou mostrar no Windows onde é que o sistema operacional faz esse gerenciamento. Existem várias formas da gente entrar no gerenciador de tarefas. Uma delas é clicando com o botão direito aqui na área de trabalho. E aí aparece aqui, gerenciador de tarefas. Ele abre. Certo? Outra forma da gente entrar nele é apertando as teclas Ctrl, Shift e ESC. Não tem como eu mostrar para vocês, mas são essas teclas. Ctrl, Shift e ESC. Ele já entra já automaticamente. Certo? É a segunda forma. A terceira forma, eu acho que quando eu fizer aqui, não sei se vai aparecer imagem para vocês, mas é Ctrl Alt Del, aí aparece gerenciador de tarefas também, antes do comando cancelar. Certo? São 3 formas da gente entrar. Então vamos entrar no Ctrl Shift ESC, que é a mais esperta, né? E aí a gente entra nele aqui. O gerenciador de tarefas, ele aparece assim, aparecem aplicativos que estão rodando aqui, no caso, em primeiro plano, foreground, né? E aplicar processos em segundo plano, que é o background, né? Então vocês podem observar aí, ó, o tanto de processo que fica em segundo plano é bem mais do que os processos em primeiro plano, né? Olha lá, pouquinhos processos em primeiro plano e um monte de em segundo plano. Esses em segundo plano são antivírus, processos do sistema, arquivos de drivers, certo? São processos que o Office carrega, OneDrive, são coisas que a gente elas estão ali prontas para rodar, tá vendo aqui? Isso aqui é drive de placa de áudio, tá vendo? São aplicativos que estão prontos para rodar, ele carrega já com um sistema operacional para que seja mais ágil o funcionamento deles e processos que estão ali pronto para rodar. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo uma gravação. Eu não cliquei lá para abrir o microfone, certo? Ele simplesmente está rodando o microfone automaticamente, porque o programa que eu abri para gravar, ele começou a rodar. Então, ali são os processos primeiro e segundo plano, certo? Temos aqui desempenho, essa outra abinha aqui, né? Tem várias abas aqui, processo, desempenho, histórico, inicializar, usuários, detalhes, serviços. Então a gente estava nessa guia processo, agora vamos para a guia desempenho. Na guia desempenho a gente pode ver aqui ó, o quanto de CPU está sendo usada na minha máquina. Aparecem informações aqui de quantos núcleos eu tenho, quantos processadores, ó, 8 processadores na minha máquina, tá vendo? Os caches do processador. Aparece aqui quanto tempo a máquina está ligada, certo? Aqui, ó, em memória, aqui, ó, ele tá vendo aqui quanto está rodando de memória, só que é uma demonstração assim até um pouco superficial, certo? Ele só mostra o quanto está sendo usado de memória. Aqui o quanto de disco está sendo usado, o quanto de rede, as placas de rede, Wi-Fi, né? E isso aqui são processadores, os processadores que estão sendo usados, certo? De vídeo gráfico, certo? GPU é Graphic Process User, gráfica, tá vendo? Aqui em processos, voltando aqui um pouco, a gente pode ver também cada aplicativo, cada processo que está rodando, o quanto ele está consumindo de processador, de memória, de disco. Então, por exemplo, às vezes a gente pode clicar aqui, ó, quando você clica aqui em cima, ele organiza pelo maior, do maior para o menor. Tá vendo aqui o atalhozinho aqui, ó? É maior para o menor. Se eu clico de novo, ele fica do menor para o maior. Certo? Então eu consigo ver aqui, por exemplo, o meu browser que está consumindo bastante. Se eu quiser ver quem é que está usando muita memória. Então eu venho aqui no desempenho e falo assim, nossa, minha memória está sendo muito usada. Quem é que está usando mais? Eu posso vir aqui em processos e organizar aqui para ver qual aplicativo que está usando mais memória. Ou no caso aqui, qual aplicativo está usando mais CPU agora. Eu cliquei aqui, ó, ficou CPU. Certo? Aí digamos que eu tenho uma dúvida. O que significa esse IGF XEM, né? Eu não sei o que seria isso. Eu posso clicar com o botão direito e clicar em propriedades. Ó.
O que será? Ah, o nome dele é esse aqui, ó, IGF tá, aplicativo, né? Mas não fala muito, fala aqui que é um driver, repositório, né? Aí eu posso selecionar o nome dele, desse processo que eu não conheço, certo? E vir aqui numa página, tem uma página que mostra todos os processos aqui, chama fileinspect.com. Essa página aqui é uma página que mostra todos os processos que estão rodando no seu computador. Ele mostra detalhes desse processo, para eu conhecer mais o processo. Eu coloco o nome ali, e aí ele, às vezes ele acha, às vezes ele não acha, né? Deixa eu ver se ele vai achar só se eu colocar o primeiro nome. Aí, ó, achou, tá vendo? Aí ele falou aqui, ó, é parte de uma interface da Intel, entendeu? Então, assim, significa que é um processo. Aí, ó, eu clico em cima dele, ó, ele dá mais informações. Aí ele vai mostrar se tem risco. Quando tá verdinho aqui, ó, é um arquivo tranquilo. Se é um arquivo de vírus, um arquivo estranho, aí ele já aparece como vermelho, entendeu? Ele fala, não, é um arquivo bacana, tranquilo, certo? Às vezes aparece comentários aqui, desinstala isso, se você, entendeu? Se for um vírus, já as pessoas já comentam aqui que é um vírus que está atacando aí, a pessoa está sendo monitorada. Então, esse site aqui, fileinspect.com, ele é uma biblioteca de inspeção de arquivos. Então dá para você descobrir qualquer processo desses que estão rodando no Windows, certo? Para você descobrir, o que será? O que será esse processo aqui ou aquele processo ali? Você só coloca um nome que aparece, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Windows Search Protocol Host, ó. Eu copio o nome. Então eu cliquei com o botão direito propriedades, ó. Certo? Vou lá, volto lá no File Inspect, tiro ali o exe. Olha lá, ele acha todos, tá vendo? Aí o que será isso? Ah, beleza, ele é parte do Windows, é do sistema operacional, ok, então beleza, então não tem problema. É um processo que se você desabilitar, pode ser perigoso, entendeu? Porque o programa no computador não vai trabalhar corretamente. E ele está falando, é livre de vírus, né? Um negócio verde, verdinho. Se tiver vermelho, que é um vírus. Entendeu, pessoal? Então, assim, dessa forma dá para a gente conhecer todos os processos e ver quanto que eles estão usando. Se às vezes um processo que você não conhece o nome está ocupando muito aqui, pô, é algo estranho. Aí você vai lá e pesquisa, entendeu? Desempenho. Aqui tem histórico de aplicativo, então ele vai me mostrando quais os aplicativos, o tempo que está rodando, né? Às vezes é uma informação útil, aí ele vai, quando você clica, ele vai preenchendo. Inicializar, ele vai mostrar processos que inicializam automaticamente com o computador. Na hora que você liga o computador, ele começa a carregar cada um desses processos. Algum deles você pode desabilitar, então eu desabilito um ou outro. Né? Por exemplo, esse aqui, Dell Mobile Connect Startup. O que é isso aqui? Isso aqui foi um aplicativo que a Dell, que o computador é Dell. Então ele quer se conectar automaticamente com o meu celular, é um mobile connect startup, entendeu? Eu não quero habilitar isso, aí venho aqui e desabilito ou habilito, entendeu? Aqui, ó, tem da Intel, a Intel é o meu processador, então eu deixo ele carregar automaticamente, o antivírus já carrega com a máquina automaticamente. Esse Advanced System Care aqui é um aplicativo para dar mais performance na máquina, para fazer limpezas na máquina, então eu uso ele para drivers e limpeza. Isso aqui é de som. Então ele carrega várias coisas, ó, placa de áudio, de som também, OneDrive, então ele carrega. Se eu quiser desabilitar, eu clico em desabilitar. Mas eu só deixo aqui algo que eu autorizo, né? Usuários aqui, os usuários estão logados, você pode ter um outro usuário logado na sua máquina, às vezes aparece em servidores, aparece às vezes várias conexões aqui, ó. Você vai ver vários usuários conectados na máquina ao mesmo tempo. Você pode clicar e derrubar uma sessão, desconectar um usuário lá, entendeu?
ou gerenciar contas do Windows, que a gente vai entrar nessa aula aí lá para frente. Quanto cada usuário está consumindo de memória, tá vendo? E disco e tudo mais, entendeu? Se tiver vários usuários utilizando o computador. Porque às vezes você pode fazer só logoff. Em vez de logoff, você pode fazer assim, simplesmente bloquear o computador e aí outro usuário até usar, entendeu? O computador ao mesmo tempo. Que tem uma sessão de um outro usuário que está bloqueada. Aqui são detalhes do uso de memória por cada processo, né? Então, cada processo está carregando várias coisas. Então, tem um nome aqui do usuário que está startando o processo, ou às vezes um serviço local, que é o próprio kernel que está fazendo o sistema, né? Então, ele starta o sistema operacional está rodando, então tem os processos em primeiro plano e os processos em segundo plano. Esses processos em segundo plano estão aqui, ó, rodando e fazendo várias coisas. E serviços, que são serviços também que inicializam automaticamente com a máquina. Alguns deles vão estar com status parado, outros executando. Aqui são todos os serviços que estão instalados na máquina. Então você pode ver que são muitos mesmo lá. São, cara, centenas, milhares assim de serviços que um computador tem. Esse PID significa Process ID, é o ID de cada processo. Todos os que tem PID é porque estão em execução, vocês podem ver, está em execução, ele ganha um Process ID, que é uma forma do sistema operacional controlar. E isso aqui, cada vez aparece um número, é aleatório. Aí, ó, terminou os em execução, ó, os outros não tem Process ID porque estão parados. Certo? Às vezes eles fazem parte de grupo, então eles têm dependências. Às vezes, por exemplo, vários processos de rede precisa desse network service startado. Então, esse network service que está aqui também, se eu organizar por nome, ele é muito importante. Tem muitos processos que precisam dele. Se eu for clicar aqui, ó, por exemplo, ó, olha só. São dependências, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? Olha o tanto de processos que precisa desse network service. Então, esse é um conceito de dependências que tem. Certo? Então, tem todas essas guias, essas coisas aqui que o sistema operacional está gerenciando, como a gente falou naquela aula. Tem uma coisa interessante aqui, ó, que é aqui na aba desempenho, a gente abrir aqui, ó, monitor de recursos. Você clica aqui, aí ele vai abrir aqui uma outra ferramenta de monitoramento. Essa também vai mostrar aqui lembra os processos ID? Então, ele mostra todos os processos IDs, mostra quanto cada um está utilizando, né? Ele vai mostrar ali, por exemplo, aquele item ali, ó, falhas graves, né? Que é quantas vezes a aplicação tentou acessar e não teve êxito, assim, foi um problema que aconteceu com aquele programa, certo? Ó, tá vendo? Então eu tenho poucas falhas graves. Aqui no caso é só um antivírus deu uma falha grave. Se você vê que um programa está dando muitas falhas graves, o antivírus muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque ele está tentando fechar um processo lá e não consegue. Isso é chamado falha grave. Mas não é tão grave assim. Não se preocupem. Não se assustem por causa do nome, pessoal. Mas se um programa estiver dando muitas falhas graves, um programa que você conhece, que você instalou, aí você sabe que esse programa está com problema. Então, às vezes, é melhor você reinstalar, entendeu? Então, é uma forma de você monitorar até alguma coisa, assim, em relação ao computador. Certo? Aqui na aba, a gente estava na aba memória. Sim, deixa eu continuar falando daqui das abas aqui dentro de memória. Temos aqui confirmar, né, que é uma indicação feita do espaço que o aplicativo está usando aqui de paginação, no arquivo de paginação. Então a gente vai ver esse arquivo de paginação nas próximas aulas. Né, que vocês lembram que eu falei que uma parte da memória ele aloca no disco? Pois é. Então é isso. Por exemplo, minha máquina aqui tem 8 GB instalados. Quantidade de memória física instalada no computador. Só que ele usa uma parte no disco, que é aquela memória mais ou menos em segundo plano. Né? Então,
É isso, a gente vai ver essa memória lá mais à frente. Conjunto de trabalho aqui, ele fala mais ou menos uma parte de, de é a memória que um grupo de um determinado processo está usando, entendeu? E que ela é compartilhada com outros processos. Isso tem aqui compartilhável do lado. E essa parte aqui privada é a reservada em execução que não pode ser compartilhada. Então, por exemplo, um programa inicia, ele tem uma parte de memória que ele somente pode usar. Ele vai ter que usar essa memória aqui independentemente de qualquer outro. Só que se ele não está usando uma parte dessa memória, outras partes da memória que ele poderia usar, ele compartilha. É isso aqui, entendeu? Então é assim que ele vai gerenciando a memória, tá vendo? Tanto de opções que tem. Da mesma forma que CPU, que é o gerenciamento. Esses processos que estão em azul aqui, são processos que o computador está economizando. Então eu posso colocar aqui exibição aqui grande aqui, por exemplo. Você está vendo aqui o tanto de... Se ele não tivesse economizando, ele estaria batendo aqui em cima, entendeu? É a parte de... Essa parte azulzinha aqui é a parte de processos que ele está suspenso. Tá vendo que ele deixa aqui tudo suspenso? São só os azuis. Olha lá. Os pretos começam aqui em execução. Tá vendo? Então eles são processos assim que estariam em segundo plano, mas além de estar em segundo plano, ainda deixa suspenso para economizar processamento. Então assim ele vai gerenciando a memória. Tá vendo aqui processos em execução? Aqui tem threads. Threads são como se fossem problemas que aquele processo tem que resolver. Entendeu? Então, por exemplo, o meu Explorer aqui, ó, ele está com 109 tarefas, a gente pode dizer assim. Certo? Rodando ao mesmo tempo aqui, ó. A placa de vídeo está rodando 23 processos. Então é isso, tá vendo? Threads, CPU aqui, ele fala o quanto está usando cada coisa. Aqui o nome do processo e aqui o processo ID. O ID é aquele identificador, né? Processo identificador do processo. Disco são os processos que estão escrevendo no disco. Então tem aqui o processo ID, os que estão lendo e os que estão gravando. Tá vendo? O quanto está lendo e o quanto está gravando. Cada processo que está fazendo uma leitura e uma escrita no meu disco agora, nesse momento. E visão geral é ali, ó. Eu tenho uma visão geral de todos esses itens, mesmo os itens aqui, ó. CPU tá aqui, tudo numa página só, entendeu? CPU tá aqui, o disco tá aqui, ó. Disco. Eu posso minimizar todos eles aqui, ó. Abrir só rede, por exemplo. Ó. Quais os processos que estão usando a rede? Entendeu? Então, às vezes você tem um nome estranho aqui, que você não conhece. Você fala, o que esse processo aqui tá rodando e tá aqui, ó. O que é isso aqui? Congonhas, Prod, que Brave. O que é isso? Ah, o Brave é meu navegador. Ah, beleza. Mas ele tá indo pro Congonhas, tá vendo? Então, às vezes você tem um endereço aqui, ó, você tá querendo saber o que sua máquina tá fazendo, para onde ela tá indo, que processo que tá rodando, que tá consumindo a rede. O que é esse DSAP aqui? DSAPI. Ah, eu não sei o que é. Vou lá ver. Eu coloco aqui DSAP. Aí às vezes é um vírus aqui. Ó. A gente vai descobrir um vírus agora na minha máquina aqui. Não foi achado, entendeu? Aí a segunda opção, se a gente não acha aqui, vamos pro Google. Coloca DSAP. O que é esse processo DSAP? O que é DSAP? Devo excluir? O que é? Tá vendo? Já aparece. Aí você pesquisa, a gente vai pesquisar aqui. Devo excluir aqui, ó. Até aparece aqui, ó. O gerenciador indica um arquivo executável, está executando automaticamente. O que é? Ah, é o Dell Suporte Assistente. Entendeu? É um software, todos os PCs da Dell têm. Esse software foi introduzido para ajudar a solucionar problemas do dispositivo Dell. É um suporte, assistente de suporte. Entendeu? Então, poxa, interessante, né? E ele está aqui e ele fica usando minha internet. Esse DSAP, ó. E aí você descobre, entendeu? Coisas assim. Você fala, cara, tem um processo
da Dell que está enviando dados e coletando dados meus, entendeu? Então, às vezes eu vou procurar esse Dell suporte assistente e vou lá falar, não quero que você envie nada não. Entendeu? Eu abro o programa e configuro ele para não fazer isso. Entendeu, pessoal? Basicamente, isso eu ia passar para vocês. Agora eu vou passar para vocês uma forma da gente otimizar o computador para que ele use os 4 CPUs ou 8 CPUs. Geralmente isso aqui vem desmarcado, que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão clicar em iniciar e podem digitar aí msconfig. A gente vai entrar, vai ter uma aula só sobre o msconfig mais para frente. msconfig. Esse é o nome aqui. Vou até escrever ele completo aqui, o nome completo para vocês verem. msconfig. Tá vendo? Esse nome aqui, ó. Você pode digitar. Você pode também fazer o seguinte, em vez de você digitar o nome assim, msconfig, você também pode digitar aqui no run ou executar, né? Ó, eu digitei run, aí abriu o executar. Se o seu computador for um Windows 7, você abre aqui o executar. E aqui dentro do executar, você digita msconfig. Quando você der enter, ele vai abrir isso aqui. É só essa telinha aqui. Certo, pessoal? Essa telinha tem muitas configurações que a gente vai abordar essas configurações todas aqui numa próxima aula para frente. Eu só quero mostrar para vocês onde vocês ativam para fazer com que o seu sistema fique mais rápido usando todos os núcleos do processador. Então a gente vai vir aqui, ó, em inicialização, clica aqui em opções avançadas. E aí a gente vai vir aqui, ó, número de processadores. Vocês podem observar no computador de vocês, vai estar desabilitado isso aqui. Então, vocês podem habilitar e colocar todos os processadores, certo? Por padrão, o Windows vem desabilitado. Mas se você habilitar, você vai utilizar efetivamente os seus processadores. Você vai clicar OK, aplicar, e aí quando você clicar em OK, ele vai pedir para você reinicializar o computador. Aí você reinicializa, o meu já está feito, então não alterou nada. Aí você reinicializa o computador, pronto. O computador você vai verificar uma melhora de performance no computador. É isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que esteja todo mundo bem. Tentem verificar e fazer essas configurações no computador de vocês, ok? E verifiquem a melhora de performance, de CPU e tudo mais. Certo? Um abraço a todos e até amanhã, pessoal. E ó, estudem, viu? Estudem aquela apostila lá. Um abraço e até mais.